Quo vadis, Domine? Rom vado iterum crucifixo. Olá, sejam bem-vindos ao canal Memória Católica. Aqui iremos abordar os mais diversos temas que envolvem a história e a doutrina bimilenar da Santa Igreja Católica. E no vídeo de hoje iremos falar da vida e do martírio de São Pedro em Roma. Porém, antes de começarmos a falar sobre o tema em si, deixo desde já uma advertência. Nós não buscamos nem de longe nos aprofundar no período que iremos descrever aqui. Isso porque um vídeo aqui no YouTube não é o meio apropriado para isto. Mas serve sim como uma forma de apresentar uma história muito rica e desconhecida do público católico em geral. De modo que não iremos discutir aqui as provas históricas da presença de São Pedro em Roma. Muito embora não as falte, e é fácil encontrar vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. O que não é fácil de encontrar é a história que trataremos aqui. Por isso, sem mais delongas, vamos ao tema do vídeo de hoje. Roma caput mundi. Roma, a cabeça do mundo. Conforme ensina Marco Túlio Cícero, grande personagem da história romana, o qual dispensa apresentações, a história é mestra da vida. E se um pagão pode reconhecer isso, muito mais nós cristãos que cremos que Deus é autor da história e que vai guiando com a sua divina providência os caminhos para o maior número de almas serem salvas. Portanto, nenhum fato histórico passa sem a ciência e a aprovação divina, muito menos a encarnação do Verbo, que, no tempo, ocorre justamente no apogeu de uma civilização, a civilização romana, que, expandindo-se desde o Lácio, na Península Itálica, irá tomar quase todo o mundo conhecido, todo o mar Mediterrâneo e a bacia do Mar Negro, de modo que uma grande extensão territorial agora estava unificada sob a tutela de um único líder, o imperador. E em que pese nós não pensemos bastante na logística pela qual o evangelho foi expandido, é de se admirar que na plenitude dos tempos o Filho de Deus tenha vindo justamente quando a filosofia grega já estava madura o suficiente para que as almas pudessem compreender todo aquele conhecimento elevado que foi revelado em Jerusalém e que as vias estivessem preparadas para que também estes missionários, estes apóstolos pudessem vagar pelo mundo então conhecido, anunciando a boa nova que receberam de nosso divino Salvador. E se todos os caminhos, todas as vias, todas as estradas saíam e voltavam para Roma, onde deveria ficar o príncipe dos apóstolos, senão na cidade de onde emanavam as leis, a cultura e toda a influência política? Onde deveria estar a cátedra daquele a quem Cristo mesmo incumbiu apacentar não somente os cordeiros, mas também as ovelhas, senão na cidade eterna, em Roma? Quando falamos da vida, da fé, das obras dos apóstolos, nós temos uma fonte principal, as Sagradas Escrituras. É lá que iremos encontrar a fonte mais fidedigna, a fonte inerrante acerca da vida dos apóstolos. Mas não é a única fonte sobre a vida dos apóstolos. E nesta matéria, diversos biógrafos ao longo da história se debruçaram sobre outras fontes históricas, documentos, crônicas, ou até mesmo relatos que foram transmitidos de modo oral, através das gerações, de modo que, para abarcar tudo isso, nós aqui iremos nos valer da biografia feita pelo historiador norte-americano William Thomas Walsh, falando sobre a vida de São Pedro. E para aqueles que quiserem, deixarei o link com essa biografia na descrição do vídeo e no comentário inicial. Nos Atos dos Apóstolos, nós vemos a ascensão de Nosso Senhor e o envio do Espírito Santo no dia de Pentecostes a Nossa Senhora e os apóstolos. É ali que se inicia a pregação pública da igreja. É a partir daquele momento que os apóstolos irão
cumprir o mandato divino de espalhar o evangelho a todas as nações, batizando-as. E São Pedro, por sua vez, irá cumprir essa missão inicialmente na Judéia, em Jerusalém, mas com a perseguição dos judeus se dirige até a cidade de Antioquia, uma próspera cidade na antiga Síria, atual Turquia, que era um terreno fértil para a missão de governar a Igreja Universal. Pois além da grande influência que Antioquia exercia na região oriental do Império Romano, São Pedro também podia se dirigir até às sinagogas para pregar a vinda do Messias, falar sobre Jesus Cristo, a encarnação, sua paixão, morte e ressurreição, a própria raça eleita que ali era numerosa. Pois diferente de São Paulo, São Pedro ainda nutria uma certa predileção pelo povo judeu a esse tempo e destinava a sua pregação inicialmente às ovelhas perdidas da casa de Israel. E será justamente essa tendência ao lado judaizante, demonstrada por São Pedro em algumas ocasiões, que chegará até mesmo a colocar estas duas colunas da igreja, São Pedro e São Paulo, em oposição. Como nós vemos na carta de São Paulo às Gálatas, quando ele diz que precisou resistir a Pedro em face. Tendo citado esse episódio, eu faço questão de destacar que São Paulo não se opôs à autoridade petrina. Ele não negou o fato de que Pedro era o príncipe dos apóstolos e que é inerrante em matéria de fé e de moral quando fala a partir do poder das chaves que Jesus Cristo o deu. Mas se opôs sim a um erro em sua prática daquilo que hoje se chamaria de pastoralidade. E São Pedro, como humilde servo dos servos de Deus, irá reconhecer isso e adotar a posição de São Paulo durante o Concílio de Jerusalém. E Santo Tomás de Aquino, ao comentar essa passagem, irá nos ensinar que a providência divina, ao permitir este momento, nos ensina como um súdito deve ter zelo e liberdade ao defender a verdade diante das suas autoridades, e como aquele que tem autoridade deve também ser humilde em reconhecer os seus erros quando questionado pelos súditos. Retornando do Concílio de Jerusalém, Pedro irá fixar-se definitivamente em Roma. É importante dizer que ele já havia ido uma primeira vez à Cidade Eterna, provavelmente morado naquilo que os romanos chamavam de ínsula. Mas neste retorno, que se deu por volta do ano 54 depois de Cristo, é bem provável que o apóstolo tenha ido morar na casa de São Áquila e Santa Priscila, que estão mencionados no Novo Testamento. Esta casa será um grande ponto de apoio e congregação para os cristãos durante essa época, servindo inclusive para abrigar diversos cristãos no momento mais crucial da perseguição de Nero, o qual abordaremos ainda há pouco. É também nessa época que um dos discípulos de São Pedro irá começar a escrever o seu evangelho, escutando da boca daquele que havia visto com seus próprios olhos o Messias, tocado, ouvido, conversado, convivido com o próprio Filho de Deus encarnado, que São Marcos irá começar a nos relatar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Divino Salvador, pela lente de São Pedro, pelos olhos de São Pedro. É por isso que o Evangelho de São Marcos possui algumas expressões em aramaico, porque aquele momento ficou tão marcado na vida daquele que até então chamava-se Simão, que ele trouxe com tanta força que São Marcos registrou em aramaico, mesmo que tenha escrito todo o seu evangelho em grego. São momentos como a ressurreição da filha de Jairo, onde aparece Talitá cum, menina, levanta-te, ou Abba, pai, no qual São Pedro traz a marca do aramaico escutado da boca do próprio Messias. Muitas foram as obras realizadas por São Pedro enquanto pastoreava o rebanho do Senhor desde Roma. Poderíamos falar aqui do seu confronto com Simão Mago e outros episódios que aconteceram enquanto ele vivia na Cidade Eterna. Mas deixemos para um outro momento. Agora, meu desejo é de fazer justiça. Sim, justiça. Porque este grande apóstolo muitas vezes é apenas lembrado pelo episódio do galo, que canta quando ele nega Jesus 3 vezes. Mas pouco se fala do exemplo heróico que ele deu
no fim de sua vida, derramando seu sangue por amor a Jesus Cristo. Em meados do ano 64 d.C., um incêndio toma conta de Roma. A cidade eterna queima, pega fogo, e alguns locais chegam até mesmo a dizer que viram o imperador tocando lira e cantando enquanto a cidade queimava. Acusam-no de ter posto fogo em Roma propositalmente para reconstruí-la ao seu bel prazer, do modo como lhe acha de acordo. O imperador percebe que aquilo ali agita a plebe romana e faz com que o povo revolte-se contra ele. Ele precisa então articular um plano de acusar o outro povo, que já tem o desgosto da população. Ele então olha para aquilo que parecia uma seita, aquele pequeno grupo chamado de cristãos, que se reuniam às escondidas, que pregavam uma conversão, que não aceitavam os deuses romanos e que ouvia-se dizer aqui e acolá que comiam e bebiam o sangue do seu próprio Deus. Esse povo, excluído, marginalizado, vai ser então colocado como culpado do crime de ter posto fogo em Roma. E a partir daí, massacrado, perseguido, torturado. Uma verdadeira carnificina acontece em Roma. Os cristãos são jogados às arenas para serem devorados pelos leões, pelas feras, são crucificados, servem como espetáculo. O seu sofrimento é visto como uma alegria para o resto do povo. São queimados vivos, como tochas humanas a iluminarem a cidade durante a noite. Nesse ínterim, São Paulo acaba preso. Não é morto de logo porque era cidadão romano. São Pedro, nisso, percebe que precisa fugir, precisa encontrar um lugar mais calmo para de lá pastorear o rebanho nesse momento turbulento. É então que ele sai pela Via Ápia e nessa hora acontece algo espetacular. Caminhando pela Via Ápia, São Pedro vê um homem muito parecido com Jesus de Nazaré, o seu Senhor, que ele não via há tanto tempo. Ele então, conforme vai se aproximando, faz a seguinte pergunta que vemos no início do vídeo. Quo vadis, Domine? Roma vado iterum crucifixo. Para onde vais, Senhor? Vou a Roma ser crucificado novamente. A resposta de Nosso Senhor parece ecoar as palavras escritas por São João no epílogo do seu Evangelho. Em verdade te digo, quando tu eras mais moço, cingias-te e ias onde desejavas, mas quando fores velho, estenderás tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Disse isto, indicando com que gênero de morte havia Pedro de dar glória a Deus. E então o apóstolo agora dá meia volta. Meditando todas essas realidades em seu coração, toma a irresoluta decisão de retornar a Roma, de regar com seu sangue a cidade eterna, marcando para sempre onde era a sua sede, onde deveria estar o seu sucessor. No local onde ele testemunhou seu amor a Jesus Cristo. Lá em Jerusalém, no dia da paixão, sim, Pedro chegou a negar Jesus 3 vezes, mas agora arrependido, em Roma, iria provar de uma vez por todas o tamanho do seu amor a Deus nosso Senhor. No dia 29 de junho, tendo ele e São Paulo derramado seu sangue em prova e testemunho de seu amor a Jesus Cristo, São Pedro estende suas mãos, como já havia anunciado no São João em seu Evangelho, e como havia sido condenado a morrer numa cruz, pediu para ser posto de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como Deus morreu. E lá, no Circus Maximus, na colina do Vaticano, de onde hoje o seu sucessor governa a Igreja Universal, morre São Pedro, sendo admitido no céu por aquele a quem em vida ele tanto honrou.